A posição do pivô da articulação é regulada por meio de uma ligação conectada ao acelerador manual. Se o acelerador for colocado em plena carga, o pivô da articulação fica embaixo, permitindo que a válvula de aspiração feche cedo. Portanto, uma grande quantidade de óleo é debitada. Quando o acelerador for movido para o motor virar sem carga, o pivô da articulação é levantado, reduzindo a quantidade de óleo debitada. Quando o acelerador for movido para a posição de parar, a articulação é levantada o suficiente para manter a válvula de aspiração aberta durante o curso inteiro do junço. Desde que não haja nenhum débito de óleo, o motor para. O óleo da bomba de combustível e o ar de pulverização do compressor são canalizados para os pulverizadores, um para cada cilindro. As partes principais são o corpo contendo orifícios de passagem para o ar e óleo, a guia da válvula, o anel latomizador, a haste da válvula que tem uma sede cônica na extremidade inferior e que assenta em sua sede por uma mola de retenção, e o difusor. Da bomba de combustível, o óleo entra através do espaço anular no anel latomizador. Orifícios delgados no centro desse anel forçam o óleo para a câmara da válvula. O ar sob pressão enche continuamente a câmara da válvula. Esta pressão é de 150 a 500 libras por polegada quadrada, acima da pressão no cilindro do motor. Quando a haste da válvula é levantada, essa diferença de pressões faz injetar o óleo através do difusor no interior do cilindro. Um engachetamento envolvendo a haste da válvula evita escapamento de ar ou óleo. Uma válvula de retenção do óleo e outra de contorno ficam adiante da válvula do pulverizador. A de retenção evita que o ar a alta pressão penetre na rede de óleo diesel. A válvula de contorno é usada para escorvar a canalização de óleo diesel antes do motor partir. A haste da válvula é levantada no devido instante por uma articulação e um balancim atuados por uma came no eixo de cames do motor. O sistema de injeção mecânica General Motors combina a bomba de combustível e o pulverizador em uma só peça chamada Unidade de Injeção General Motors. Ela é montada verticalmente na cabeça do cilindro, a fim de que sua linha de centro coincida com a do cilindro. Ela fica assentada num alojamento troncônico com o bico do difusor um pouco abaixo da superfície da câmara de combustão. A injeção é atuada praticamente do mesmo modo que as válvulas sobre as cabeças do cilindro. As partes principais da unidade são o corpo, o junço, a bucha do junço, a mola de retorno de junço, as engrenagens e cremalheira de controle, os filtros, o alojamento da mola da válvula de agulha, a válvula de agulha e sua sede, a mola de válvula de agulha, a porca da válvula de agulha e o difusor. A bucha e o junço constituem a bomba de conjunto. Eles são de aço de alta qualidade e usinados para uma perfeita ajustagem, a fim de que a pressão de injeção máxima possa ser mantida sem vazamento excessivo. Dois orifícios em lados opostos da bucha servem respectivamente de janela de admissão e de contorno para o óleo. A extremidade inferior do junço é entalhada de modo a formar dois sulcos helicoidais. Um orifício transversal perfurado de lado a lado no entalhe liga-se a um orifício central que é perfurado desde a extremidade inferior do junço. O junço tem dois movimentos. Um de cima para baixo, que é transmitido pelo eixo de cames por meio de um balancim, e outro de rotação, transmitido pelo acelerador por meio de uma engrenagem e cremalheira. Este movimento de rotação faz variar a posição dos entalhes helicoidais em relação às aberturas do combustível na bucha, variando desse modo a quantidade de óleo debitado.
O óleo é fornecido ao injetor por uma bomba de suprimento à pressão de 20 a 35 libras por polegada quadrada. O óleo passa primeiramente através de um filtro com tela fina na passagem de admissão e, a seguir, enche a câmara de suprimento em torno da bucha do junço. O óleo em excesso circula da câmara de suprimento através da passagem de descarga para o tubo de drenagem ou de sangria. As duas janelas na bucha conectam a câmara de suprimento com a câmara da bucha. Quando o junço está em cima, o óleo da câmara de suprimento circula através das janelas para encher a câmara da bucha. Quando o junço desce, a sua extremidade inferior fecha primeiro a janela inferior. Agora o óleo circula através do orifício no junço para dentro do entalhe e sai através da janela superior. A bomba só começa a debitar quando o entalhe helicoidal cobrir completamente a janela superior. Então, com ambas as janelas fechadas, o óleo adiante do junço é deslocado para baixo e forçado através da válvula de agulha para o interior do cilindro do motor. A injeção continua até que a janela inferior seja descoberta pela aresta helicoidal inferior. Desse ponto em diante e durante o resto do passeio do junço, o óleo é contornado através do orifício no junço. Quando o junço volta, isto é, quando sobe, a câmara da bucha se enche de óleo. O passeio total do junço para baixo é dividido em 3 partes. A primeira, a superior, permite que o junço seja acelerado para a velocidade requerida antes de começar a debitar. A segunda, que é a parte de débito do passeio, força o óleo para o cilindro do motor através do expansor. Na terceira, última fase do passeio, o junço diminui a velocidade até parar no fim do passeio. O efeito das várias posições de rotação do junço sobre o período de débito pode ser melhor compreendido por esta série de diagramas. Estes mostram a aresta helicoidal do junço nas posições de máxima carga, meia carga, sem carga externa e parado. Em máxima carga, o ponto mais baixo da aresta helicoidal superior fica de frente da janela superior. Depois da janela superior ficar completamente coberta no passeio para baixo, o junço começa a debitar óleo para o pulverizador. O débito continua até que a aresta inferior comece a descobrir a janela inferior, ponto que marca o período de débito na máxima carga. Em meia carga, o junço é girado aproximadamente de 90 graus da posição de máxima carga. Nessa posição, devido à forma da aresta helicoidal superior, quando a abertura superior for coberta, o junço estará em uma posição mais baixa e o seu deslocamento até o ponto em que a aresta inferior cobrir a janela inferior será menor. Portanto, o débito começa mais tarde e é mais curto. Na posição de sem carga externa, o junço é girado ainda mais, de modo que agora um ponto próximo do fim da aresta inclinada superior fique em frente à janela superior. Depois desta última ficar coberta, o junço desloca-se de uma distância muito curta antes da janela inferior se descobrir. E assim, somente uma pequena quantidade de combustível é debitada. Na posição de parado ou de injeção nula, o junço é girado até que o sulco no fim da aresta helicoidal fique em frente à janela superior. Nesta posição, a janela inferior descobre-se antes da janela superior estar completamente coberta. Nenhum óleo é debitado e o motor para. A fim de assegurar combustão eficiente a altas velocidades, a injeção deve começar antes da quantidade de combustível ser aumentada. O débito da bomba começa quando a aresta helicoidal superior do junço cobrir a janela superior. Esta aresta helicoidal tem uma forma tal que a rotação do junço faz com que o débito comece mais cedo. Assim, o entalhe helicoidal no junço não só controla a quantidade de óleo debitada, como também controla automaticamente o instante da injeção. A injeção se dá durante um ângulo de 11 graus da manivela. Durante o débito, o junço da bomba força o combustível para baixo através da passagem no alojamento da mola
e guia da válvula para o espaço anular em torno da haste da válvula. Atuando sobre a área escalonada da haste da válvula, a pressão do óleo sobe até levantar a agulha de sua sede. O óleo passa então para o difusor e é forçado através de pequeníssimos furos para o interior do cilindro, como fina pulverização ou névoa. Esta válvula de agulha com mola sob tensão executa 3 importantes funções. Ela serve de válvula de retenção entre o cilindro do motor e o pulverizador. A sua ação rápida evita escapamento de óleo para o interior do cilindro antes ou depois do período exato da injeção. E pelo fato dela não poder se abrir até a pressão do óleo atingir um valor suficiente para comprimir a mola, ela assegura a atomização do óleo necessária para uma rápida ignição em todas as velocidades. Este difusor tem 10 furos, todos com diâmetro de 8 milésimos de polegada. A passagem do óleo a alta pressão através desses furos e, consequentemente, a alta velocidade, faz o óleo se transformar em fina névoa ou pulverização, sendo assim facilmente queimado pelo ar quente no cilindro. O óleo a pressão alta e uniforme atrás do difusor é pulverizado no cilindro em todas as direções, assegurando uma distribuição boa, adequada e eficiente e uma queima uniforme e limpa. A unidade de injeção da General Motors é muito compacta, é fácil de ser montada e desmontada, mas o seu mecanismo, como o do sistema Bosch, é extremamente delicado e só deve ser manuseado por um motorista experimentado.